No outono de 1903, vários habitantes da cidade de Van Meter, em Iowa, Estados Unidos, reportaram encontros com uma criatura metade homem, metade animal, que se parecia com um grande morcego e podia voar. A pequena cidade de 900 habitantes foi pega de surpresa quando, em 29 de setembro de 1903, um vendedor da cidade voltava para casa à noite, quando todos já dormiam. De repente, ele viu uma luz no topo de um prédio na rua principal da cidade de Van Meter. A luz era tão forte que o homem teve de se aproximar para ver melhor. Foi quando a luz saltou para um outro prédio. Então, quando ele se aproximou novamente, motivado pela curiosidade, a luz desapareceu do nada. No dia seguinte, em 30 de setembro, o doutor da cidade foi acordado por um brilho forte entrando pela janela de seu escritório, quando dormia em um quarto anexo ao escritório. Ele pegou sua arma e se aproximou da janela para ver o que era. No outro lado da janela havia uma criatura meio homem, meio animal, com asas de morcego e um chifre com uma luz forte e brilhante. O doutor, assustado, atirou 5 vezes na criatura, mas ela simplesmente desapareceu do nada. Os encontros não pararam por aí, e no dia 1º de outubro, um caixa de banco foi surpreendido pela mesma criatura, durante a noite. Como possuía uma arma, atirou, mas ela logo desapareceu. Menos de 24 horas depois, um comerciante foi acordado por um som estranho de algo sendo raspado. Pegou sua arma e foi até a janela. Foi quando viu algo sobre o poste telefônico. Ele atirou no animal besta, mas no instante seguinte ele foi atingido por uma luz muito forte e um odor terrível tomou conta do ar. No mesmo momento, um outro comerciante que morava no outro lado da mesma rua acordou com um tiro e olhou pela janela, vendo o monstro sob o poste telefônico. Tinha ao menos 2,5 metros de altura, bico semelhante a de um pássaro, asas de morcego e 4 patas, segundo o relato dele. Nesse momento, um trem se aproximou da cidade apitando e a criatura se preparou para voar, mas ao invés disso saiu pulando pelo chão como um canguru e depois começou a correr. Depois de tantos encontros em vários dias consecutivos, os moradores estavam apavorados com a presença daquela criatura ali. Uns diziam que sem dúvida seria um demônio. Outros não só faziam isso, como relacionavam os acontecimentos a sons estranhos vindos das minas dos dias anteriores. Ali os moradores diziam ouvir sons vindos das profundezas. Pareciam como se Satanás e um exército de diabinhos estivesse subindo, vindo para a batalha. Então o diretor da mina, um desses que presenciara sons estranhos, viu a criatura e mais um outro menor saindo da mina. Em seguida reuniu um grupo de homens e ficou vigiando a mina. Ficaram ali a noite toda, somente esperando. Finalmente, um pouco depois do amanhecer, as criaturas reapareceram. Então eles fizeram o que estavam prontos para fazer. Prepararam suas armas e todos atiraram muitas vezes em direção aos monstros. As 2 criaturas desconhecidas entraram na mina e desapareceram lá dentro, sem jamais serem vistos novamente. Recentemente, 3 escritores foram até a cidade de Van Meter e entrevistaram pessoas dali, coletando informações sobre a história, embora já fizessem mais de 100 anos do acontecimento. Visitaram também a velha mina onde as criaturas teriam se escondido. Depois de uma breve investigação, disseram que não havia motivos que sugeririam que a história tenha sido algum tipo de fraude, mas que alguns pontos da história podem sim ter sido exagerados com o passar do tempo. Infelizmente, faz tanto tempo dos acontecimentos que não temos nada senão os relatos da época. Não possuímos fotos e nem mesmo pegadas, embora às vezes se mencione que uma das testemunhas da época teria tirado um molde de gesso de uma pegada deixada pela criatura, mas sem informações posteriores sobre isso. Então resta somente a palavra daqueles que testemunharam e dos que passaram a história adiante. Seria o monstro de Van Meter algum tipo de entidade paranormal?